Olá, caros alunos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre posição relativa entre duas retas. E lembrando que nosso conteúdo está quase ao fim, né? Faltam pouquíssimas semanas de aula. Quem tem problema de nota, por favor, fique atento, me procure via Meet ou via e-mail o quanto antes, não deixa para a última hora e me procure, por favor, tá bom? Esse conteúdo se encontra a partir da página 43 do livro de vocês. Então lá no livro tem muita coisa sobre, deem uma lida no livro também, ok? Posição relativa entre duas retas, então. Duas retas elas podem ser ou paralelas ou concorrentes. Lembram, paralelas nunca se encontram, concorrentes têm um ponto em comum, ok? As retas paralelas, elas têm uma particularidade. A gente já falou de coeficiente angular. Então, você já sabe o que é coeficiente angular. Se você tiver o coeficiente angular, é só olhar para eles, se não, calcule eles e vai verificar. Se os coeficientes angulares forem iguais, a gente diz que essas retas são paralelas. Então, o que eu vou olhar? O coeficiente angular. Porque o que é coeficiente angular? Coeficiente angular nada mais é do que esta inclinação, ó. Esta inclinação. Se a inclinação for a mesma, elas não vão ter ponto em comum, ó. Elas têm a mesma inclinação, então elas são paralelas, certo? Então, ó, reta S paralela à reta R, R é paralela a S, coeficiente angular a gente sabe que é indicado por M, e aí S e R são os nomes das retas, beleza? Se eles forem diferentes, então elas são concorrentes, certo? Paralelas iguais, se for qualquer número diferente, concorrentes. Concorrentes, elas se encontram em algum determinado ponto, ok? Exemplo 1, então. Determine a posição relativa das retas. Letra A. Então, aí tem a reta R e a reta S. Observe que as equações estão da forma o quê? Geral, né? E para que eu consiga só olhar e ver qual é o coeficiente angular, elas precisam estar na forma reduzida. Então, eu vou passar na forma reduzida a reta R e a reta S. Como? Isolando o y, lembra? Então, para que eu consiga deixar da forma reduzida, é só isolar o y. Então, aqui, peguei a reta R, passei o que não tem y para o outro lado, ó, menos 2x menos 5, e vou passar esse menos 3 dividindo. Fiz o jogo de sinal, ficou positivo, 2x terços, e aqui ficou positivo, 5 terços. Lembra, coeficiente angular é o número, o coeficiente, os números, que acompanham a variável x, quando o y está isolado. Então, quem é meu coeficiente angular da reta R? Mais 2 terços. Sim? Então, é só olhar para cá. O termo que acompanha x, o coeficiente, os números, mais 2 terços. Sim? Vou fazer a mesma coisa com a reta S, ó. Passei o que não tem y para o outro lado, então ficou menos 4x mais 7, né? Trocou de lado, ó. E vou passar o menos 6 dividindo. Fiz o jogo de sinal, e aí ficou mais e aqui ficou menos. E aqui eu achei 4 sextos, mas eu posso simplificar. Se eu simplificar por 2, vai ficar 2 terços, ó. Tomem cuidado com isso. São iguais? São idênticos os coeficientes angulares da reta R e da reta S. Ambos positivo, 2 terços. E com isso, então, a gente conclui que se eles são iguais, essas duas retas, a reta R e a reta S, são paralelas. Depois a gente tem retas perpendiculares. Lembrando que para ser perpendicular ela tem que ser o quê? Concorrente, né? Então elas têm um ponto em comum. Mais do que isso, esse ponto é específico. Forma um ângulo de 90 graus, né? Se são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Quando que isso acontece? Quando os coeficientes angulares são opostos e inversos. Professor, o que é isso? Então olhe para cá. O desenho aqui, ó, perpendicular, forma ângulos de 90 graus. O eixo y e o eixo x são retas perpendiculares, porque elas se encontram nesse ponto e ambos formam ângulos de 90 graus aqui. Bom, olha só, a reta R perpendicular à reta S, o que é inverso, oposto e inverso? Então, oposto é o sinal, né? É positivo, então é negativo, e inverso
inverter esse número. O que estava no numerador vai para o denominador. Então aqui é a mesma coisa que a gente já falou antes. Vamos ver um exemplo para que isso fique mais claro. Pega aí, ó, determinar a posição relativa da reta M e N. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? A mesma coisa, isolar, né, o y, e aí eu vou olhar para os coeficientes angulares. Então vamos lá. Aqui não troquei, né? Eu preciso trocar. Ó, M e N. Bom, fiz a mesma coisa. Isolei, ó, passei o 2x e o 5 para o outro lado, e passei o menos 3 dividindo, e achei que o coeficiente angular da reta R, na verdade aqui é M, né? É o mesmo de antes, então 2/3. Olhem a próxima. Passei também o que não tem x, não tem y, desculpa, para o outro lado, então menos 6x mais 7, e passei o 4 dividindo. Observem que o coeficiente angular é menos 6/4, ou, posso simplificar, ó, dá menos 3/2. É igual? Não, não é igual. São diferentes, ó, um é mais 2/3 e outro é menos 3/2. Só pelo sinal já eram diferentes, mas as frações também são inversas, ó. Lembra, para ser perpendicular tem que ser inverso com o sinal trocado. É inverso com o sinal trocado? Ó. Eu inverti aqui 2/3, virou 3/2 e oposto, mais e menos. Então, eu concluo que essas retas são perpendiculares. Ok? Dois números, ó, inversos e opostos. Tudo bem? Terceiro exemplo, determine o valor de K para que as retas R e S sejam paralelas na letra A e sejam perpendiculares na letra B. Lembrando, para ser paralelas, o coeficiente angular tem que ser igual. A S já está da forma reduzida, então eu já sei que o coeficiente angular desta reta é quanto? É 2. Para ser paralelo na letra A, tem que ser igual a 2 aqui também. Para isso eu vou deixar ela na forma reduzida também. E para ser perpendicular tem que ser inverso com o sinal trocado. Quanto é o inverso de 2? Oposto e inverso, né? De 2 é menos 1/2, tá? Então tem que ter isso em mente. Vamos para a letra A. Então eu já sei que o coeficiente angular da reta S era 2, né? Tava lá já isolado. Com isso, o que a gente vai fazer? Pegar e passar a reta R para a forma reduzida, da mesma forma que a gente fez antes. Ó, o que tinha x eu passei para o outro lado, né, com o sinal trocado, e passei o menos 4 dividindo. Deixei a reta R da forma reduzida. Então, quem que ficou aqui? K mais kx sobre 4 mais 2/4. Então, simplifiquei aqui porque não vem ao caso. Mas quem é meu coeficiente angular aqui, então? K/4, não é isso? Só que para ser paralelo, isso aqui tinha que ser quanto? Tinha que ser igual a 2. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar, ó, para que elas sejam paralelas, os coeficientes angulares têm que ser igual. Quem é o do MR? K/4, positivo, ó. E do S? 2, que a gente já tem lá. Passo esse 4 para o lado multiplicando, então K tem que ser igual ao quanto? 8. Porque 8 dividido por 4 é 2. Então, se K for 8, essas duas retas, R e S, serão paralelas. Ok? Letra B pedia que elas fossem perpendiculares. Para isso, os coeficientes angulares têm que ser o quê? Opostos, ó, trocar o sinal, e inversos. Então, se era 2, quem é o inverso? Ó, só troquei aqui, a MS coloquei 2. Então, esse coeficiente angular da reta R tem que ser quanto? Menos 1/2. Por isso que eu tinha encontrado lá na letra A, já usei aqui, ó, mais K sobre 4 igual a menos 1/2. Vou passar esse 4 para o outro lado multiplicando, ó, e aí 4 dá para simplificar aqui com o 2 e sobra só 2. Cuidado com o sinal. Então, K tem que ser quanto? Menos 2, para que essas duas retas sejam perpendiculares. Ok? Tomem cuidado, é uma ótima questão essa daqui. Exemplo 4. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A e é paralela à reta 8x menos 2y mais 1 igual a 0. O que a gente tem que lembrar aqui? Para determinar uma equação de reta, eu tenho várias maneiras possíveis. Se eu tiver dois pontos que passam por essa reta, eu consigo determinar. Se eu tiver um ponto e o coeficiente angular, eu também consigo determinar.
Nesse caso, qual é mais fácil? Como falou que ela é paralela a essa reta, então o coeficiente angular delas é o quê? Igual. O que eu vou fazer primeiro? Achar o coeficiente angular desta reta, porque ele vai ser igual da que eu estou procurando. Então, vou isolar o y de novo, ó. Menos 2x, passei para o outro lado, menos 8, menos 1, passei o 2 dividindo. Deixei na forma reduzida quem acompanha x, mais 4. Então, o coeficiente angular é mais 4. Com isso, eu já tenho coeficiente angular, tenho um ponto dado, eu vou usar o quê? A fórmula do coeficiente angular, ó, para que eu consiga determinar. Lembra? Lá da inclinação da reta, da aula passada. Peguei a fórmula do coeficiente angular, que é essa, y2 menos y1 igual ao coeficiente angular, vezes x2 menos x1. Substitui pelo ponto que me deu. Era menos 5, ó, e x era mais 3. E o coeficiente angular, mais 4. Vou efetuar aqui o jogo de sinal, vai ficar positivo, e aqui ficou negativo. Efetuo essa multiplicação, ficou 4x menos 12. E agora eu vou passar tudo para o mesmo lado. Como x está positivo, vou passar tudo para o mesmo membro de cá, para o segundo. E vou igualar a zero, porque eu quero a equação da reta. Toda vez que falar equação da reta, ele quer saber a equação geral. Então ficou 4x menos 12, menos o y que eu passei para cá, menos o 5. Posso juntar o 12 com o 5. Então ficou mais 4x menos y menos 17. Essa é a equação da reta paralela àquela que foi dada. Ok? Preste atenção, isso é um ótimo exemplo também. No livro de vocês tem muitos exemplos a mais, então deem uma olhada lá. Exercícios da página 46, 48 e 50 e da 49, 61 e 63. Façam no caderno de vocês, tirem suas dúvidas via Meeting e qualquer dúvida me mande um e-mail também, caso não dê tempo pelo Meeting. Tudo bem? Obrigado, bons estudos, até a próxima aula.